Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre penas. Não vamos esgotar todo o assunto, eu vou fazer um outro vídeo dedicado a penas, mas hoje nós vamos falar sobre as espécies, a combinação e a fixação da pena e as teorias que circundam a finalidade da pena. Antes, é preciso esclarecer o seguinte: a pena é uma consequência natural da prática de um crime. E os crimes, eles são cometidos desde os primórdios da humanidade. Portanto, a pena sempre existiu junto com a história do homem. A pena, ela é possível de ser visualizada em até mesmo tribos indígenas, as quais não aplicam os códigos penais. Pena faz parte do cometimento de crime. O que muda de um sistema para outro, da evolução da própria civilização, é em como vai ser esta pena. Antigamente, e isso engloba a Idade Média, as penas eram extremamente cruéis. Muitas vezes, e na maioria das vezes inclusive, se pagava com a morte. No livro do Nilo Batista tem uma passagem que fala, se eu não me engano, sobre o princípio da culpabilidade, que no Código de Hammurabi, se um pedreiro acabava construindo uma casa de forma mal sucedida, em que no desabamento matava o proprietário e o filho do proprietário, a pena seria a morte do pedreiro e do filho do pedreiro. Então veja como era cruel as penas. Transcendia a própria pessoa do condenado. As penas eram muito severas. O corpo era o principal instrumento da pena, a vida da pessoa era o principal instrumento dessa pena. E a sociedade, de certa forma, se deleitava com verdadeiros espetáculos de execução da pena. No livro do Foucault, Vigiar e Punir, o capítulo inicial do livro é sobre os suplícios, e lá fala desses verdadeiros espetáculos em que a sociedade se deleitava, vendo a pessoa passar, muitas vezes já toda machucada, ensanguentada, para ser mutilada em praça pública, decapitada, enforcada, queimada, e por aí vai. Isso é pena. Mas com a evolução, com a civilização, e isso foi fruto de muita revolução, muita mudança, iluminismo, enfim. Aí a história é a melhor para dizer sobre isso. Os ordenamentos jurídicos foram evoluindo de forma que as penas pudessem ser executadas, mas respeitando o núcleo essencial da dignidade humana do indivíduo. É evidente. A nossa Constituição deixa isso bem claro em seu artigo 5º, inciso 47. Ao proibir a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena cruel, pena de banimento, trabalhos forçados, penas de caráter perpétuo. Então, isso fica muito claro na nossa Constituição, ao deixar de forma expressa que a pena deve ser justa, de certa maneira, não deve suprimir a dignidade do indivíduo. E o Código Penal, ao regular o tema, ele trata, a partir do artigo 32, com as espécies de pena, fala da aplicação, da fixação, da combinação e depois trata dos institutos da pena, suspensão, livramento e etc. Nós vamos falar sobre isso, portanto. Antes, é preciso falar um pouco sobre as teorias da pena. Qual a finalidade da pena? Por que ela existe? Bom, a resposta para essa pergunta depende da teoria a ser adotada. Primeiro surgiu a teoria absoluta, encontra bases kantianas e dizia o seguinte: olha, a pena ela serve para castigar e ponto. É uma teoria de caráter retributivo. Se você faz o mal, você receberá o mal. Não tinha nenhum outro fim senão castigar aquele indivíduo que comete o crime. Isso encontra bases até absolutistas, quando o rei era o Estado, a legalidade e a justiça. Para Kant, a lei era manifestação do dever ser e por isso deve ser cumprida. Quem descumpre deve ser castigado. As teorias evoluíram e surgiu a teoria retributiva ou relativa, surgiu a teoria relativa ou preventiva.
a qual apregou o seguinte: olha, não, o fim da pena não é castigar. Castigar pode até ser aí um desdobramento natural da pena, mas o fim da pena mesmo é prevenir. E aí surgiram os desdobramentos dessa teoria relativa, com a prevenção geral e especial, negativa e positiva em ambas. A prevenção geral positiva prega o seguinte: olha, devemos criar na sociedade uma cultura da licitude. Esse espírito coletivo de que as leis estão sendo cumpridas, são efetivas, que não vale a pena cometer crimes, que a sociedade caminha para uma civilização em que não há crimes. É bem essa ideia de cultura da licitude, função pedagógica de não praticar infrações penais. A prevenção negativa já é uma cultura da intimidação. É dar para a sociedade o exemplo de que se você praticar aquele crime ou qualquer outro, sua consequência vai sofrer as penas que nem o indivíduo que cometeu. É uma intimidação geral. Mostra-se à coletividade que quem pratica o delito receberá uma sanção. A prevenção especial positiva, e aí geral lembra da coletividade, especial lembra do indivíduo. A positiva é a ressocialização do indivíduo, é fazer com que aquele indivíduo que praticou o crime aprenda uma lição e volte para a sociedade apto a não cometer mais delitos. Já a prevenção especial negativa é a neutralização do indivíduo. Uma vez sancionado, ele não poderá cometer novos delitos porque, via de regra, estará aprisionado. E há uma teoria mista ou eclética, a qual o nosso Código Penal coaduna com tal teoria, que é a teoria que pregou que a função da pena é castigar e prevenir. Veja que é uma mistura da teoria absoluta e relativa. Isso fica bem claro que o Código Penal adotou essa teoria quando nós lemos o artigo 59, que diz que o fim da pena é prevenir e castigar. Suficiente para reprovação e prevenção do crime. Bom, e quais são, portanto, as espécies de pena? O artigo 32 elenca que são 3. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa. Há que se ater que o artigo 28 da Lei de Drogas é considerado um tipo penal sui generis, porque ele tem penas bem peculiares. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso para quem pratica o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Mas, via de regra, as 3 espécies de pena são estas. Lembrando que pena é uma espécie de sanção penal. Sanção penal é o gênero que tem as espécies medida de segurança e pena. Pena tem as subespécies: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa. A pena privativa de liberdade é subdividida em pena de detenção e pena de reclusão. A pena de reclusão é mais grave, porque pode se iniciar em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção só pode se iniciar em regime semiaberto ou aberto. Como saber se, além da pena privativa de liberdade, detenção ou reclusão, você vai começar em regime fechado, semiaberto ou aberto? Adota-se 3 critérios: quantidade da pena, reincidência e circunstâncias judiciais. Para tanto, é melhor recorrer à leitura do artigo 33, mas já vou adiantar que pena maior que 8 anos o regime é fechado, em regra, maior que 4 ou menor ou igual a 8 semiaberto e menor ou igual a 4 aberto.
Em caso de concurso de crimes, soma-se as penas e olha o regime aplicável. Ok? Temos também a pena restritiva de direitos, as quais possuem como subespécies prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Lembrar das condições para a substituição de pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, as quais as condições estão no artigo 44, incisos 1, 2 e 3. Lembrar que para crime doloso tem essa limitação da pena, mas para culposo pode ser qualquer pena. Há ainda a pena de multa, prevista no artigo 49. Lembre-se que prestação pecuniária não se confunde com pena de multa. Pena de multa é uma pena autônoma, uma espécie autônoma. Prestação pecuniária é uma espécie de pena restritiva de direito. O destinatário da prestação pecuniária é a vítima. O destinatário da multa é o Fundo Penitenciário Nacional. Ok? O próprio... Deixe-me ver... Artigos 43 e seguintes tratam da questão da pena restritiva de direito. Artigo 50, vou fazer a leitura do artigo 50 da pena de multa. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença, a requerimento do condenado e conforme circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Bom, cominação das penas, aí fala sobre pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Como que se dá essa combinação? Recomendo a leitura. E a aplicação da pena, que é dos artigos 59 e seguintes, trata sobre a chamada dosimetria da pena, como é que se dá a sentença, como é que se dá o cálculo. A dosimetria da pena é dividida em 3 fases. A primeira é da pena base, de circunstâncias judiciais. Olham-se as 8 circunstâncias do artigo 59 e vê se é possível deixar a pena base ou terá que exasperar em razão de circunstâncias desfavoráveis. Em seguida, passa para a segunda fase, a fase de analisar as agravantes e as atenuantes. Olha-se expressamente se há a presença de alguma e faz o cálculo, geralmente elevando ou diminuindo 1/6 da pena. Ela não pode superar o máximo legal nem ficar aquém do mínimo legal. Em terceiro lugar, é a fase das causas de aumento ou causas de diminuição, que são frações que geralmente está no próprio tipo penal cometido e vê se está preenchido o requisito e faz o cálculo. Também pode estar na parte geral. A exemplo da tentativa é uma causa de diminuição. E aí faz o cálculo. Nessa terceira fase, pode ser superior ou aquém da pena combinada, abstratamente combinada. Bom, o que eu tinha para falar de pena nessa fase inaugural aí do nosso vídeo, nessa parte introdutória, é isso. As teorias, as espécies e como que se dá essa dosimetria e essa aplicação da pena. Ok? Muito obrigada!